Agora eu quero te mostrar uma outra característica fundamental de uma função, que é uma função pode receber parâmetros e argumentos. Por que isso é importante? Isso é importante porque o fato de você poder passar parâmetros e argumentos para suas funções pode deixar suas funções ainda mais flexíveis e reutilizáveis. Ah, Roger, ainda não entendi a vantagem. Não tem problema. Eu disse isso antes, mas vou repetir aqui. É importante que você tenha consciência disso, até mesmo de ver como argumento e parâmetro funcionam. É o seguinte, muitos conceitos em JavaScript só vão fazer sentido na sua cabeça de verdade com a prática e o tempo. Eu posso passar 30, 1 hora, 2 horas falando das vantagens de usar argumento e parâmetro aqui. Mas o que vai fazer você entender isso de verdade é a prática. É por isso que eu disponibilizo bateria de exercícios. Caso contrário, seria só mais uma aula do YouTube em que eu finge que ensino, você finge que aprende e a gente fica só no blá blá blá. Dito isso, funções podem receber parâmetros e argumentos. Argumento é um valor inserido na invocação da função. E parâmetro é uma variável que recebe o valor que foi inserido como argumento. Como assim? Vamos começar com um exemplo simples. Tá? Olha só. Eu vou criar uma função chamada somar. Somar. Quando a função somar for invocada, eu quero que ela retorne a soma de dois valores, que são 1 mais 1. Tá? Eu vou invocar a somar aqui embaixo. A somar já retornou o resultado de 1 mais 1. Como que eu visualizo esse resultado? Eu poderia armazenar esse resultado em uma const, mas para o código ficar mais conciso para o que eu quero, eu só vou exibir esse valor no console, tá? Tá tudo bem até aqui? Vocês estão me acompanhando? Não falando nada no chat? Então beleza. O problema é que esses dois valores estão estáticos na função. Ou seja, não importa quantas vezes a função é invocada, ela sempre vai somar os mesmos valores, 1 mais 1. Qual que é a sacada aqui? Eu quero deixar essa função mais flexível. Eu quero fazer com que cada vez que eu invocar essa função, a soma aconteça com valores diferentes. Poxa, seria interessante se eu puder fazer essa função somar dois números que eu escolher que ela some. Por exemplo, olha só, vou ocultar essa função por enquanto para a gente focar aqui. Imagina se na primeira vez que eu invocar essa função, eu quiser que ela some 1 mais 1. Imagina se você pudesse fazer isso aqui. Soma 1, vírgula, espaço e 1. Leia isso aqui comigo. Somar 1 e 1. Agora, eu vou invocar essa função outra vez, mas dessa vez eu não quero que ela some 1 e 1. Eu quero que ela some 4 e 3. Então eu faria somar 4 e 3. Olha só, é a mesma função recebendo valores diferentes ao ser invocada.
A gente vai chamar esses valores que foram inseridos na invocação da função de argumentos. Argumento é um valor que você insere na invocação da função. Beleza? Segura que vai fazer sentido. Foca aqui comigo. Olha o carro velho passando na rua e fazendo barulho aqui no vídeo. Muito bom, né? Eu já sei que eu quero fazer com que essas invocações retornem a soma dos números que eu inseri como argumentos. Essa invocação deve retornar a soma de 1 mais 1, e essa invocação deve retornar a soma de 4 mais 3. Por enquanto, eu vou até remover essa invocação de 4 mais 3, só para a gente focar só nesse caso de soma de 1 mais 1. Daqui a pouco eu mostro o outro caso, tá? Então eu já sei que eu quero fazer com que essa invocação retorne a soma dos números que eu inseri como argumentos. Essa invocação deve retornar a soma de 1 mais 1. Só que agora eu preciso ir lá na declaração dessa função e fazer com que esses valores sejam recebidos dentro da função. Como que eu faço isso? Eu vou aqui na declaração da função, vou declarar um parâmetro x e um parâmetro y. O que vai acontecer aqui? X e y são parâmetros que vão armazenar os valores que eu inseri lá na invocação da função. Isso é, pensa nesses dois parâmetros como duas variáveis. Esse parâmetro x vai armazenar o valor que eu inseri como primeiro argumento, que é 1, e esse parâmetro y vai armazenar o segundo valor que eu inseri como argumento, que também é 1. Isso significa que agora, ao invés de ficar retornando 1 mais 1, eu posso retornar a soma de x e y. Feito isso, essa invocação já retornou a soma de x e y. E para visualizar esse retorno, eu posso fazer console.log, invocação da função somar com 1 e 1. Somar 1 e 1. Se eu salvar, está aqui o valor. É importante você perceber que parâmetros são variáveis locais de uma função. Parâmetros são variáveis que só funcionam no escopo da função. Veja esse parâmetro x como uma variável local da função e esse parâmetro y como outra variável local da função. E dentro da função, essas variáveis estão sendo usadas. Por que estão sendo usadas? Porque x armazenou esse 1 que eu inseri como primeiro argumento e y, parâmetro y, armazenou esse 1 que eu inseri como segundo argumento. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que agora eu posso invocar essa função quantas vezes eu precisar, usando os valores que eu quiser. Se eu quiser somar 4 e 3, essa segunda invocação retornou o resultado de 4 e 3. Para visualizar esse retorno, console.log somar 4 e 3. Aqui o resultado é 7.
eu invoquei essa função passando dois valores e aqui eu invoquei essa função passando dois valores diferentes. E eu posso invocar essa função e passar essa diferença de valores, mudar os valores quantas vezes eu quiser. Tá? E lembrando que você pode fazer o que você quiser com o valor que a invocação retorna. Se você quiser, por exemplo, declarar uma const resultado 1, que recebe a invocação de somar 1 e 1, e uma const resultado 2 recebe o retorno da invocação de somar 4 e 3, você pode fazer isso. Você pode fazer isso e aqui você só insere as consts. Mesmo resultado, tá? Resultado 1 e 2 não é o nome mais apropriado, mas o nome da const aqui não importa. O importante é você entender que você pode fazer isso. Por falar em nome, é importante você entender que você pode dar qualquer nome para os seus parâmetros. Tá? Eu nomeei com x e y, mas poderia ser, por exemplo, banana, abacaxi. Você pode fazer isso. Você deve fazer isso? Não. Tá? Você deve fazer com que os nomes dos seus parâmetros, variáveis, funções sejam claros com o que eles estão representando no código. Você poderia, por exemplo, primeiro número, segundo número. Pode fazer isso também, fica meio grandinho, né? Acho que não tem grandes dificuldades em entender x e y aqui. Mas se você quiser fazer isso, você também pode. Às vezes, você vai ver eu ou outras pessoas chamarem parâmetro de argumento e argumento de parâmetro. Isso é normal, tá? É tipo a vovó que vai falar o nome de um neto e fala de outro. Isso acontece, tá? Mas qual que é a diferença entre parâmetro e argumento? Parâmetro é uma variável que você cria na declaração da função, dentro dos parênteses dela. Essas variáveis, nesse caso, só funcionam dentro da função, no escopo da função. E esses parâmetros estão armazenando os valores que foram inseridos na invocação da função. Nesse caso, este parâmetro armazenou 1 e esse outro parâmetro também armazenou 1. E a mesma lógica vale para essa outra invocação, com outros valores. 4 foi armazenado em primeiro número e 3 foi armazenado em segundo número. Beleza? O que é um argumento? É o valor que você insere na invocação da função, ou os valores, né? E esses valores são armazenados aqui nesses parâmetros da função. Uma função pode ter quantos parâmetros? Uma função pode ter quantos parâmetros você precisar. Porém, quanto menos, melhor. Tá? Essa é uma boa prática que a gente pode falar no futuro. Mas olha só, tem função que precisa ter só um argumento ou só um parâmetro. Por exemplo, eu vou declarar uma função dobrar que recebe um parâmetro x e vai retornar x multiplicado por 2. Eu quero que quando essa função for invocada, ela retorne o dobro do número que o parâmetro x recebeu, que o parâmetro x armazenou. Eu posso invocar essa função
recebendo 2. Posso ter outra invocação recebendo 3. E aí, se eu quiser visualizar esses valores que essas invocações retornaram, console.log, tá aqui o dobro de cada valor que eu inseri como argumento. Então, esse é um exemplo de uma função que pode ter só um parâmetro. Importante você entender que qualquer tipo de valor pode ser inserido como argumento, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma function x que vai receber y e retornar y, tá? Só um exemplo, o nome aqui não importa agora. Eu posso invocar essa função x passando um objeto como argumento, porque eu posso inserir qualquer tipo de valor aqui. Lembra, parâmetro é uma variável. Se a variável pode armazenar qualquer tipo de valor, tá? Posso inserir um objeto, posso inserir um array, posso inserir, o que mais? Uma expressão. Posso inserir, por exemplo, 7 mais 7 aqui, tá? Então, como argumento de uma função, você pode inserir qualquer tipo de valor ou qualquer expressão que resulte em um valor. Porque parâmetro, esse parâmetro aqui é uma variável. E se a variável pode armazenar qualquer tipo de valor, tá? Tanto é que, aliás, console.log, só para a gente visualizar, tá aqui. Função x recebeu o valor, o parâmetro y, que recebeu esse argumento aqui, por exemplo, e simplesmente retornou esse argumento, esse parâmetro, tá vendo? Eu falei que ia rolar. E aí, o retorno, a invocação da função x retornou o valor que eu passei como argumento, tá bom? Isso foi só um exemplo. Não quer dizer que você vai fazer isso aqui, né? Mas é só um exemplo para você sacar que qualquer tipo de valor pode ser inserido como argumento, ou qualquer expressão que resulte em um valor. E aí, por exemplo, o console.log, que a gente vem usando aqui, não sei se você sacou, mas o console.log é uma função interna da linguagem que recebe argumento. Então, se eu inserir algum valor aqui, ele vai receber e vai exibir no console. Inclusive, console.log pode receber vários argumentos, desde que eles sejam separados por vírgula. Tá? E aí, aqui ele vai exibir na mesma linha, ele não vai renderizar a vírgula, claro, mas são argumentos que você está passando para uma função interna da linguagem console.log. Tá? Na verdade, o log é um método, a gente vai ver isso mais à frente, qual é a diferença de método e de função. Mas nesse momento, você pode entender o log como uma função, tá bom? E aí aqui, quando você passa vários argumentos, ele vai exibir todos eles no console, porque essa é a função dele. E se eu declarar parâmetro e não inserir argumento? Vamos lá, vou declarar novamente a função x, que recebe y como parâmetro e retorna y. Se eu invocar x aqui sem passar um argumento para ela, sem passar um valor para que esse valor seja recebido ali no parâmetro, na declaração, essa invocação retorna undefined. Undefined em JavaScript representa ausência de valor. Se o parâmetro não recebeu o valor, ele recebe undefined automaticamente. A gente vai falar mais sobre undefined aqui no curso em breve. Mas é o seguinte,
Se eu declarei um parâmetro e não passei um valor aqui como argumento, este parâmetro recebe undefined automaticamente, tá? A prova disso é que se a gente inserir um console.log, a invocação de x, o que vai acontecer aqui? Parâmetro y recebeu undefined e eu estou retornando y. Então, quando x for invocada, y vai ser retornado. E aqui está o valor de y, undefined. Tá bom? E se eu somar o y com algum número? Olha só, se eu somar isso aqui com 7, se eu salvar, none foi retornado. None é uma abreviação de not a number. None é o JavaScript te dizendo: você está tentando fazer alguma operação matemática com um valor que não é um número. Não faz sentido eu somar undefined com 7. Toma aqui um none. É isso que o JavaScript está te dizendo. E aí, tem uma parada que você pode fazer aqui, olha só. Vou encerrar a aula com isso. Vou inserir uma string BA que vai ser concatenada com o retorno da invocação de x, mais uma string A. O que você acha que vai acontecer aqui? Se eu salvar, banana é exibido. Por que isso aqui aconteceu? Olha só, o JavaScript, como a gente já falou em aulas anteriores, o JavaScript faz conversões automáticas de tipos de dados quando necessário. Nesse caso, esse none, que a invocação da função retornou, foi convertido por baixo dos panos em uma string que contém none, N-A-N. E aí ele foi convertido antes de ser concatenado com as outras strings nessa expressão. Sacou a ideia? Vocês estão falando alguma coisa? Alberto Guedes, banana. Já tinha visto isso no Twitter, nunca tinha entendido. Ficou mais claro agora, Alberto? Não sei se você acompanhou as aulas anteriores, mas nas aulas anteriores a gente falou sobre coerção de tipos, que é o JavaScript transformar tipos de valores por baixo dos panos para executar uma operação, né? É tipo uma pessoa que acha que está ajudando, mas que na verdade ela está atrapalhando. Quando eu era criança, eu morava com a minha avó, e a minha avó, para ela lavar as roupas, eu deixava uma pilha de roupa, ou às vezes ela preparava a máquina para eu lavar, né? Só que aí o que eu fazia? Eu deixava a minha pilha de roupa do lado da máquina. E aí, quando a minha avó, ela preparava um almoço e ela ia assar frango, às vezes ela falava para eu deixar o frango no forno. E eu deixava o frango do lado do forno. Até que chegou um dia que ela falou: Roger, quando eu falo para você colocar a parada dentro, é para você colocar dentro, não é fora. Quando eu falo para você colocar um frango dentro do forno, é dentro. Não adianta você colocar o frango fora. Quando eu falo para você colocar as roupas dentro da máquina, é dentro, não é do lado. Então, eu achava que eu estava ajudando a minha avó, quando na verdade eu estava atrapalhando. Então, é quase a mesma coisa aqui com JavaScript. Vão ter momentos em que ele vai achar que está te ajudando, mas na verdade ele pode te ferrar mesmo, se você não ficar atento. Tá bom? Importante sacar isso. Alberto Guedes, agora eu entendi. Show.